nós vamos estar projetando, pessoal, para vocês. Então, é o seguinte, aqui a nossa primeira aula de nivelamento do curso de odontologia da Faculdade Paulo Picanso, tá? Primeira aula de anatomia humana, tendo como professor de nivelamento eu, o professor Eduardo Rocha, e a professora titular, a professora Luane, tá? A doutora Luane. Então, pessoal, nós vamos compartilhar com vocês aqui a nossa tela, tá ok? Só um segundo. Então, vamos para o nosso momento de anatomia. Lembrando, pessoal, que a anatomia da qual nós vamos começar a trabalhar, perfeito? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, é o seguinte, pessoal, eu vou pedir para vocês, logo que tiverem dúvida, podem ficar à vontade, perfeito? Podem ficar à vontade. Aqui nós vamos ter introdução ao estudo da anatomia, tá? Então, aqui na primeira questão da anatomia, lembrando que essa é uma aula teórica, nós vamos fazer todas as aulas práticas, com todas as peças anatômicas, tá? Cada acidente ósseo. Ah, será que isso é ventral? Será que isso é para frente? Eu não sei, eu estou perdido, professor Eduardo. Você não vai mais se perder depois dessa aula. E se você se perder, não se preocupe, não. Eu vou estar lá para lhe colocar, iluminar seu caminho. Você pode ter certeza, pela metodologia que você vai ler lá na plataforma, a gente, de fato, vai conseguir fazer isso. Tá bom? Então, aqui nós vamos ter, pessoal, quando a gente fala ciência que estuda macroscopicamente a constituição de seres vivos, evidentemente, olha essa imagem. Essa imagem que se encontra aqui, pessoal, é a imagem anatômica, tá? Essa imagem é de fato, uma imagem anatômica. Como? Corpo para frente, braços esticados, palmados, perna aberta. Isso remonta uma imagem de Da Vinci que chama o homem vitruviano, tá? Então, isso caiu já em concurso, tá? Então, essa é a imagem correta, a imagem anatômica. Então, a pessoa em pé, de cabeça 90 graus, e olhando para frente, de mãos palmadas, abertas, as falanges abertas, e olhando para frente, e as pernas abertas em um ângulo em torno de 30 graus, tá certo? Então, de alto a baixo, corte, né? Um corte que nós vamos ver daqui por diante, né? Essas informações, essa classificação anatômica é fundamental para tudo isso, porque nós vamos ver o estudo de todos os sistemas orgânicos. A anatomia, ela não se aplica exclusivamente ao sistema esquelético. Eu coloquei lá para vocês, meus caros, a sondagem somente de sistema esquelético, como eu disse. Quero ver como é que vocês estão. Lá tem até um objetivo geral da sondagem, tá? Então, vamos dar continuidade. E aí, quando a gente fala, eu tive o cuidado, por incrível que pareça, sistema genital masculino, genital feminino, sistema sensorial, nervoso, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso envolve a odontologia. Sério? Sério. Como o sistema urinário pode envolver o sistema excretor, uma determinada droga, farmacologia, pessoas que são alérgicas, tempo de meia-vida na corrente sanguínea, sistema articular, isso é uma articulação. A ATM, as pessoas dizem, eu estou com ATM. Graças a Deus, filho, que você está com ATM. ATM é a articulação
temporomandibular. Temporomandibular. Tá certo? Então, essa articulação temporomandibular, todo mundo tem. Agora, eu estou com problema de DTM. A DTM é disfunção temporomandibular. Você tem um problema. Quando você abre a boca, dá aquele estalido. Quando você abre a boca, dói nessa articulação. Tem pessoas que mastigam mais de um lado para compensar o lado de trabalho e o lado de compensação. Então, você vê aí que toda parte do sistema, como o sistema circulatório, tá certo? Aí nós temos a face altamente vascularizada. Então, a anatomia envolve tudo isso, tá certo? Sistema genital masculino e feminino, nós temos hormônios aí que influenciam, por exemplo, na idade de crescimento ósseo. Coisas que vocês vão ter que saber através do raio-x, que nós vamos ver lá na frente, do punho. Tá bom? Ah, eu quero ser ortodontista. Perfeito, você tem que ter essa expertise. E não precisa só ser ortodontista para ter essa expertise, para saber a idade de crescimento ósseo. Se já chegou no pico de crescimento, se já não chegou. Afinal de contas, os ossos crescem. Perfeito? Vamos lá. Então, anatomia topográfica, pessoal. O que é essa anatomia topográfica? Aqui eu chamo a atenção de vocês que a anatomia você tem que ter uma noção geométrica, tá? Como assim, professor Eduardo? Eu tenho que ter uma noção de amplitude, de distância, eu tenho que ter noção de 3 dimensões. Vocês já viram com a professora Luane que na peça de você vai identificar uma determinada peça anatômica, tá certo? Ela vai querer saber para que lado está. Se para estar a região da frente, região da trás, já nós vamos ver essas termologias, tá? Então, basicamente, essa topografia basicamente uma região de análise, onde nós vamos ver cada músculo aqui, ó, o músculo bucinador, tá certo? Nós vamos ter o músculo masseter, né, que é o músculo mais poderoso do corpo humano, que tem mais força, tá certo? Aqui é um corte do masseter, tá? Aqui vem uma parte do econ, que é o músculo do esternocleidomastóide. Relaxa com esse nome que a gente vai ver tudo bem direitinho, tá bom? Então, pessoal, anatomia aplicada é o que nós estávamos falando. Se você não tiver a expertise, se você não conhecer a anatomia, você não conseguirá fazer um procedimento, seja qual for, até uma restauração bem feita, porque você tem que entender a anatomia do dente. Eu tive acesso algumas aulas do professor Jean, e o professor Jean está falando de cavidades, a região distal, região mesial, parede oclusal, parede de fundo, triedros, diedros. O que é isso? Isso é geometria. Geometria que perpassa desde a geometria plana até a geometria espacial. Fiquem tranquilos. Nós vamos, para cada peça, para cada proposta de aula, nós vamos desvendar isso para vocês. Perfeito? E aí é onde nós estávamos falando. Raio-X. Eita, raio-X. Esses vocês vão fazer demais. As chamadas periapicais. Quando você estiver fazendo um tratamento de canal, você vai fazer umas 10 periapicais ali. Tá? Então, tem as várias técnicas, né, de tomada radiográfica, mas é necessário você conhecer a anatomia, onde é que está o ápice da raiz, tá? Então, se essa raiz ela vai bifurcar, se ela vai para a região palatina, né, que é para o céu da boca, ou se ela vem para a região vestibular, que é para frente,
Então, essas imagens, elas são extremamente importantes, como eu estava dizendo. Eu quero saber, chegou um paciente, um jovem, tá certo? A mãe dizendo que ele estava com apinhamento dentário, né? Muito dente apinhado, não tinha espaço, estava ficando bicudo, né? Como se diz, e queria fazer a possibilidade de um tratamento ortopédico. A primeira coisa que você vai fazer, evidentemente, é... Deixa eu só permitir a entrada aqui de uma pessoa. Tá? Então, voltando aqui. Só um minuto. Então, pessoal, nesse caso, nós vamos estar incorrendo nisso aqui. Então, deixa eu só passar para cá. Então, como eu estava falando, um caso hipotético, essa mãe chegou com esse adolescente, e nesse adolescente, ele simplesmente perguntou, professor, doutor, eu quero botar um aparelho ortodôntico. Mas você não sabe, de fato, se o pico de crescimento desse menino já parou ou não. Vale ressaltar que o pico de crescimento, que o crescimento ósseo, cuidado, isso é questão de prova. Eu vi em concurso. Questão de prova. O crescimento ósseo da mulher do sexo feminino se dá diferente do crescimento ósseo do sexo masculino. Então, se faz um raio-x de punho, tá? E existem vários pontos que nós vamos ver, vamos ter a oportunidade, eu espero que sim, de identificar se aquela criança, se aquele adolescente já chegou no seu pico ósseo, para só assim, né, estipular um plano de tratamento ortodôntico, ortopédico para aquele adolescente, para aquele jovem. Isso não serve só para a ortodontia, não. Para as várias áreas, tá, da odontologia. E aqui nós temos a anatomia antropológica, isso aqui vocês vão precisar muito quando vocês estiverem fazendo odontologia odonto legal, tá? A disciplina de odonto legal, que é muito legal mesmo, é muito legal. E, inclusive, eu acho que vocês vão ter um dos melhores professores, eu pelo menos tive sorte de pegar o professor Jean, tá certo, como professor, porque ele é da área, tá certo? Trabalha especificamente com isso, que eu acredito que todos saibam da origem. Então, aqui eu trago a anatomia comparada, isso nós vimos lá no ensino médio, mas, evidentemente, eu trago aqui para fins exclusivos de exposição, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Divisão do corpo. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Simples assim. Divisão do corpo humano. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Professor Eduardo, você vai estar começando da base, não é? Isso. Eu estou começando da base. Porque eu tenho certeza que tem muitos alunos que não lembram, que há muito tempo não estudam. Professor Eduardo, eu estou há 5 anos que eu saí do ensino médio, eu estou com 10 anos que saí do ensino médio, eu tenho que respeitar a todos. Para quem já sabe, retifica, aumenta seu potencial de conhecimento, tá? E aqui, pessoal, existem algumas terminologias anatômicas. Por exemplo, o livro que, se vocês puderem obter, evidentemente que informação no Brasil ainda é muito cara, principalmente no que condiz livro, é o Só Bota. Vocês têm algumas terminologias anatômicas. Por exemplo, eu coloquei logo a face, é o que nos interessa, tá certo? Nós temos aqui a carótida, né? Vou colocar aqui, laserzinho. A carótida interna, pessoal, é ela e a externa, ó. A externa, ela sobe, tá? Uma vai ramificar a face, isso é extremamente importante que vocês saibam, e a outra vai jogar sangue para o cérebro, tá? Então, nós vamos ter a carótida interna e a externa,
fazendo um processo de vascularização de toda a cabeça, propriamente dito, tá? Então, aqui nós vamos ter A de artérias, Azinho, as artérias, quando eu quero me referir a mais. Eu vou ter ligue com 2G, ligamento e ligamentos. M, músculo, músculos. N, nervos. V, veia. Tá? Então, não esqueça que artéria, veia, músculo e ligamento. Não confunda ligamento e tendão. Cuidado com isso. Ligamento. O que são ligamentos? Liga músculo a músculo. Enquanto o tendão vai ligar músculo a osso. Foi claro? Muito cuidado em relação a isso. Tá? Então, aqui nós temos algumas terminologias fundamentais para que você não se perca. Por exemplo, aqui nós vamos ter a artéria nasal lateral. Nós temos que saber onde ela passa. Já pensou se você vai dar uma anestesia, vai fazer um procedimento anestésico, você simplesmente invade uma artéria, tá? E você faz um refluxo, já pensou aplicar uma anestesia dentro de uma veia, dentro de uma artéria, pode ter uma complicação. Evidentemente, você também não vai dar anestesia no nervo. Você vai dar perifericamente ao nervo, tá certo? Que por difusão ele vai absorver. Perfeito? Conceitos anatômicos. Nós temos anormal. Tem uma pessoa perguntando alguma coisa. Deixa eu ver. Bem, pessoal, tudo certo. Permitir o Isaac entrar. Tá? Então, aqui nós vamos ter novamente, pessoal, o que eu estava continuando. Conceitos anatômicos, nós temos as normais, tá? Só deixa eu pegar depois, enquanto isso eu vou alinhar com todos vocês em relação a isso. Então, voltando aqui à nossa apresentação, permitindo que um colega entrasse à sala, tá? Então, nós vamos ter conceitos anatômicos. Claro, normal, variação anatômica, anomalia, monstruosidade. Olha, na cadeira odontológica, na sua clínica, no seu ambiente mais sagrado, você vai receber todo tipo de variação anatômica. Você vai receber pessoas com deficiência, tá? Inclusive, hoje eu tenho uma surpresa muito agradável ao término da aula de vocês, tá? Que eu vou colocar isso em primeira mão para vocês. Vai ser um presente da nossa primeira aula. Sério, vai ser um presente mesmo, assim, para vocês, que eu já tinha planejado isso na minha aula, tá? Então, mas só ao final da aula, para que vocês não saiam da nossa aula. Olha aí o pessoal entrando. Eita, o pessoal acordou hoje tarde. Então é o seguinte, pessoal, nós já estamos aí chegando com mais de 30 membros, né, na nossa primeira aula de nivelamento, de anatomia. E aí a gente vai aqui, evidentemente, a um conceito primordial. Né? Eu fiz alguns cursos, para não dizer, fiz vários cursos, é isso que nós vamos, que é o meu presente para vocês, para você vai ter que atender pessoas cadeirantes. Será que você consegue atender um cadeirante? Será que você consegue atender uma gestante? Será que você consegue atender uma pessoa com síndrome de Klinefelter? Síndrome de uma criança com espectro autista? Tá? Então, nós temos que estar amparados, tá certo? Elementos suficientes. A gente pode pegar uma pessoa que tenha variação anatômica decorrente de processos de mutações, as pessoas sindrômicas, vai ali desde uma pessoa com síndrome de Down, tá certo? Até uma pessoa com síndrome de Edwards, tá certo?
ou do duplo X, enfim, do triplo X, enfim, nós temos todas essas variantes. Então, quando eu falo de variação anatômica, é importante. Quando você vai, por exemplo, uma técnica anestésica, assim, de uma troncular, você tem que colocar o dedo lá e identificar a ráfia da pterigóide, a ráfia pterigóide. Então, por que você tem que verificar? Porque existe variação anatômica de uma pessoa para outra pessoa. Aqui eu trago um exemplo, né? A questão normal e a variação anatômica de algumas peças anatômicas. Isso, claro, a variação anatômica, ela não vai necessariamente, não é uma anomalia que vai causar um problema de ordem fisiológica, histológica, de norma sistêmica, tá? Mas é necessário que nós tenhamos a obrigação dessa variação anatômica desde que você vai intervir naquela região da variação anatômica, para você não incorrer em nenhum tipo de acidente, tá bom? E aqui nós temos aqui algumas variações. Essas variações aqui eu acho que vocês e o cirurgião dentista, ele está apto a fazer, desde que vocês vão ver muito, tá? Essa questão das fissuras, isso aqui lá na histologia, na embriologia, nós vamos ver em que fase acontece a questão da lábio leporino, que ela pode ser extensa por toda a cavidade oral e nasal, tá certo? Ela pode unir, ela tem várias variantes, tá? Então, nós temos que ter toda o traquejo anatômico para lidar com esses casos específicos, tá? Professor Eduardo, eu imaginava que só médico faria essa cirurgia. Não, o cirurgião buco-maxilo, eles também está apto para fazer essa cirurgia, tá certo? Então, aqui nós temos algumas anomalias a serem ditas e vai dentro do nosso contexto. Não adianta só estudarmos o que é normal, é necessário fazermos comparação com o que é normal e o que, entre aspas, é anormal, tá? Então, anomalia, monstruosidade, tem casos específicos, mas isso aqui, a genesia do encéfalo, o que acontece aí com a genesia de encéfalo, é a microcefalia, né? É um exemplo clássico e mais comum no nosso quadro epidemiológico de monstruosidades, tá? E aí vem o que nós estávamos falando. Olha aqui, pessoal. Fatores gerais de variação anatômica. Idade. Cuidado com isso em prova. Quais são os fatores que vão variar, que vão interferir diretamente na anatomia? Idade. Nós sabemos que quanto mais velhos ficamos, perdemos mais água. Quanto maior a idade, maior a questão da calcificação. Quando chega a uma determinada idade, para as mulheres, entram num processo chamado de amenorreia. Calma. Amenorreia, o que é isso? Ausência de menstruação. Ela decaiu sua concentração. Olha como é importante isso aqui. Por quê? Por que é importante? Porque quando você tem a tábua óssea, com o tempo, se um determinado paciente ele perde você já conhece essa nomenclatura, do pré-molar, do primeiro pré-molar até o segundo molar, ele vai ficar desdentado nessa área. E essa tábua óssea, ela vai diminuir, ela vai perder, ela vai ser consumida. Então, a matriz óssea que está ali, ela vai, evidentemente, diminuir. Então, são fatores que você tem que conhecer. Por quê? Porque se esse paciente, a depender da idade dele, ele chegar no seu consultório, doutor, eu quero colocar implantes dentários. Você tem que saber se ele tem osso para suportar os implantes.
Porque tem gente que pensa, vou ganhar só dinheiro. Quer dizer que essa tábua óssea aqui, ela pode estar bem fininha, porque esse aqui é um desdentado completo, como você pode observar. Diferente dessa imagem aqui, que eu tenho um dentado. Ó. Olha a diferença aqui, comparando essa imagem. Olha a espessura da tábua óssea. Olha a espessura da tábua óssea aqui. Então, são fatores que você tem que considerar. Isso é anatomia. Será que eu tenho osso suficiente? Ah, mas eu quero ganhar dinheiro. Esse protocolo vai me gerar aí 10 mil reais. Olha aí, que legal. Vou trocar de carro, vou aproveitar, vou viajar ou algo do tipo. Aí você vai, faz o protocolo e faturou a mandíbula. Olha o problema. Você vai ter que pegar seu paciente ou chamar uma ambulância, botar dentro do seu carro e ir para um hospital. Professor. Pois não. No caso essa imagem aí retrata um paciente que perdeu primeiramente os dentes desdentado. Mas perdeu primeiramente os dentes de trás, não é assim? Não necessariamente nessa ordem. Com que eu falo? Porque perdeu mais osso atrás? Não é necessariamente nessa ordem, meu caro. Tá certo? Porque esse osso aqui, ele é diferente desse osso aqui. A tua pergunta é fantástica. Porque a matriz óssea dessa região é diferente da matriz óssea dessa região. Deu para entender? Porque eu tenho regiões com osso mais denso e tenho regiões com ossos menos densos, que nós chamamos ossos compactos e ossos trabeculares. Tá? Vou só te dar um exemplo aqui bem clássico, meu caro. Se o indivíduo perder esse elemento aqui, seja o terceiro molar, você vai fazer uma cirurgia de retirada desse terceiro molar, não há necessidade de você fazer desgaste ósseo com a alta rotação, por exemplo, uma broca, tá? Com material mesmo de mão, você consegue quebrar esse osso, porque esse osso ele é friável. Deu para entender? Então, isso vocês vão aprender dentro a médio e longo prazo, tá? Porque para a arcada dentária, tanto para a arcada superior como para a arcada inferior, há várias regiões de densidades ósseas diferentes. Aqui não dá para predizer que ele perdeu primeiro os dentes da frente, tá certo? Os dentes anteriores, nós chamamos essa região anterior, e aqui essa região posterior. Então, muito cuidado já com essa primeira nomenclatura. Região anterior, região posterior. Se teu professor lá está na área, ele vai estar na tua primeira técnica anestésica, ele diz o seguinte: olha, eu vou entrar aqui. Não, entre aqui não. Entre mais para posterior, então tu vai entrar mais para trás. Entre mais para anterior, tu vai voltar um pouco. Tá bom? Isso é imprescindível, tá, pessoal? Então, ter todo o cuidado, fazer as anamneses, que aí você vai ter sempre espaço no mercado, tá? E aí você observa a questão da idade, das suturas, tá? Entre o osso occipital e o osso, nós temos os ossos temporais. Só permitir a colega entrar aqui. Tá? Então, voltando aqui à nossa apresentação. Então, nesse caso em específico, você tem que cuidar. Por quê? O dente, pessoal, ele é um órgão. Ele é um órgão. Tá? Então, é fundamental que você entenda que existem dois processos no dente. É um processo de remineralização e desmineralização. O desré. Desmineralização e remineralização. Isso acontece a todo momento. A todo momento isso acontece. Então, a matriz óssea, a depender da idade, como eu disse, esse fator é o primeiro fator, tá certo? Que os ossos, eles vão ganhando conformidade, eles vão ganhando geometria, eles vão ganhando topografia.
tá? Há uma criança, você sabe que a numeração dentária de uma criança é diferente, tá certo? De um adulto, né? Por conta de quê? Do crescimento. Nós temos pessoas de classe 1, classe 2, classe 3, aquela pessoa, Ronaldinho Gaúcho, aquela pessoa com o queixo mais protuso para frente, aquelas pessoas que têm o queixo mais para trás. Isso pode ser uma relação esquelética ou funcional. Quer dizer, a pessoa pode ter crescido a mandíbula demais, ou pode ter a maxila não ter crescido, ter retraído, ou pode ser funcional também, vai a depender do estudo, tá? Por isso que é necessário, como eu disse anteriormente, um estudo radiográfico para saber o pico de crescimento, um acompanhamento mais sistêmico, mais sistemático, tá perfeito? Aqui, pessoal, fatores gerais de variação anatômica, outra, sexo. Eu posso garantir para vocês, necessariamente, que quando você pega um crânio humano, é visível, tá? Até pela região frontal aqui, é perceptível você identificar o homem de quem? Da mulher. Tá? Esses ossos são mais delgados, tá? Aqui também, então, já nós vamos falar a questão dessa região supraorbital, tá? Então, são questões, a questão dos caninos, que são mais largos também, a região mentual, a questão do mento, da ponta do queixo, né? Então, inclusive, existe a harmonização hoje, que a pessoa tem um queixo e quer deixar o queixo mais afilado, se bota uma prótese ou em PMA, tá certo? PMMA ou em pique, tá? Então, vários são feitos também aqui nos malares, dá para colocar aqui, subir, né? Próteses fixadas aqui nessa região, é bem legal. Então, você pode observar que o primeiro fator, evidentemente, nós falamos que é a idade, e o outro fator é a questão do sexo. Perfeito? E também fatores populacionais, tá? Nós temos aí a relação, uma coisa bem interessante que no Brasil, existe uma lei que necessariamente todas as mulheres têm que fazer trabalho o parto tem que ser normal, né? Mas você tem que ir já nos Estados Unidos também. Só que o quadril, a região pélvica da mulher americana é totalmente diferente da questão pélvica da mulher brasileira. A mulher americana tem um quadril mais achatado, mais largo. A abertura é maior do que a mulher brasileira. Quer dizer que, então, a grosso modo, professor Eduardo, você está me dizendo que a mulher brasileira tem menos passagem? Sim. Por uma questão anatômica. Uma questão de variação populacional de diferentes raças. Tá? Então, é outra característica de variação anatômica. Por exemplo, tu vai morar no Japão, tu vai morar na Ásia, você vai trabalhar muito como ortodontista, porque basicamente muitos já são ali, tem uma classe, tá? Já é de norma esquelética, tá? Então, você observa que todo o chinês, basicamente, ele é mais retraído, tá certo? A questão mandibular, tá? Então, é um caso que é bem pragmático, dá para a gente perceber isso claramente. Visualize todo o chinês. Ó, aqui eu tenho um aqui, ó, chinesinho, normalmente você consegue, claro e evidente, mostrar aqui, eles são mais diferentes aqui do negro, que é mais, né, a questão mentual, tá? E aí vai variar os vários tipos de rosto. Gente, anatomia é tudo. Eu tenho esse senhor aqui com o rosto mais ovoide nesse sentido, já que eu vou ter uma pessoa com o rosto mais arredondado, tá certo? Outras pessoas com rostos mais ovoides ainda do que esse. Então, harmonizar
seja o que for, tamanho de dente, eu quero um tamanho de dente bem grandão, eu quero um sorriso Hollywood, que é aquele sorriso dos dentes brancos, que já caiu em desuso, tá? Então, vocês vão ter que considerar todos esses fatores. Importante, tá, pessoal? Biótipo. O biótipo, pessoal, vai depender aqui, é o que nós estávamos falando das regiões, né? Que não sei se a professora Luane, ela comentou em relação a isso. Por que eu trago esses biótipos, pessoal? Porque esses biótipos já caiu no último concurso que houve na Universidade Federal meu Deus do céu, de Brasília, a UNB, tá? O brevilíneo, tá certo? O mediolíneo e o longilíneo, tá? Então, esse biótipo são fatores que você vão ter que considerar anatomicamente. Você considerar a anatomia de um homem alto é totalmente diferente de um brevilíneo. Eu vou escolher uma agulha, né, longa, tá, para anestesia desse cara aqui do que uma agulha curta, que eu consigo atingir o nervo que eu quero, a região que eu quero. Então, tudo isso são fatores. Porque é o seguinte, se tu chegar nesse senhor aqui, alto, tô com 10 tubetes de anestésico, eu não consigo chegar. 10 tubetes de anestésico, Deus me livre, você vai matar o cara. Anestesia é aquela história. Existem casos e casos em que tem gente que, cirurgião dentista, já está com 5 tubetes e o paciente sentindo dor. Eu vou ser bem franco para vocês. Hoje em dia, se o paciente sentir dor, é o que eu digo para os meus. Pessoal, fique tranquilo, tá com medo? Tô. Relaxa, fica tranquilo. Vai com anestésico básico ali, fibra ali, passa confiança, vibra a sua mão em cima, tá? E faz uma anestésica, a técnica anestésica correta, sabendo onde está aplicando. Ele não vai sentir dor. Eu disse, olha, no dia que você sentir dor aqui nessa cadeira, eu digo o meu, você pode levantar e ir embora. Tá certo? É isso. É segurança, mas tem que ser uma segurança técnica e não uma segurança verbal. Tá certo? Não uma segurança verbal. Posição anatômica, como eu disse anteriormente, olha aí várias questões, né? Região palmar, as palmas para frente, perna entreaberta no ângulo máximo de 30 graus, olhando para frente no ângulo de 90 graus com o teu queixo aqui para ser mais específico, tá? E aí vamos para os planos de delimitação do corpo humano, pessoal. Frente, a grosso modo, minha frente, minha face, atrás, minhas costas. É assim que a gente fala? Daqui por diante eu quero que vocês entendam. Tirei aqui até meu óculos. Frente, ventral, o ventre da mulher. Região ventral. As costas, região dorsal. Região ventral, região dorsal. Outro plano, outra denominação. Região anterior, região posterior. Vocês lembram que lá atrás aonde? Professor, aqui, ó. Aqui, ó. Região dos dentes anteriores, região dos dentes posteriores. Então, quando eu digo elemento posterior, estou me referindo aqui basicamente do segundo pré até o terceiro molar. Região dos dentes anteriores, nós temos os centrais, os laterais, os caninos, tá? Então, cuidado em relação a essas termologias. Então, nós temos os planos anteriores e o plano posterior. Por que eu estou falando isso? Se eu pego aqui essa mandíbula, eu vou ter minha região, olha aqui, ó, em relação aos dentes, tá? Em relação aos dentes, eu tenho os dentes anteriores e tenho os dentes posteriores. Mas em relação a esses dois ossos aqui, olha, cada um com um nome específico. Esse se encontra numa região anterior, ó,
uma região mais para frente, enquanto o outro está mais o quê? Posterior. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento para análise da região, para a topografia da região em análise. Aqui eu citei em relação aos dentes, e aqui eu estou citando em relação a esses dois elementos. Foi claro? Tudo bem? Da mesma forma que a professora, ela também falou sobre o que? A vértebra, tá? Nós vamos ter uma porção, olha aqui, pessoal, uma porção mais anterior e uma porção o quê? Posterior. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, nós vamos ter uma porção anterior e uma porção, o quê? Posterior. Lembrando, meus caros, fique tranquilo. As nossas aulas de laboratório que nós vamos gravar, eu vou passar as peças para vocês, nós vamos trabalhar com desenho. Ave Maria, Eduardo, vai trabalhar com desenho? Tu vai me botar para fazer desenho? Não, eu já vou mandar o desenho pronto para você. Você lembra quando você era da educação infantil, que a tia mandava você unir os pontos? Lembram? Pronto, é mais ou menos aquilo. Ave Maria, tá me tratando como menino, criança de infantil? Não, eu só estou lhe dizendo, essa forma de desenho, você nunca vai esquecer a anatomia. Nunca, principalmente a esquelética. Nunca mais. Você vai saber se a região é anterior. A escápula, meu Deus do céu, a escápula está aqui. É para frente, é para trás. Meu Deus, como é que eu faço? Você nunca mais vai esquecer. Só cobrir os pontos. Só interligar os pontos. E quem vai interligar os pontos? Os grupos que eu vou formar. Como eu disse, você não entrou na sala agora. Todas as minhas atividades, ela tem um propósito. Ela tem um propósito para o seu futuro. Não um propósito para você passar na disciplina de anatomia humana. Não. Não mesmo. Tá? Então, todas as minhas atividades, você não vão ter, com exceção dessa, que vai ficar para você, você não tem que me mandar, tá certo? São online. Como eu já postei aí o teste de sondagem, não pesquise. Faça de boa. Todos são online, porque eu já sei como é a carga de vocês que tem que copiar manuscrito, escanear, enviar. Não. Eu prefiro professor, ter essa metodologia de deixar a coisa já prontinha para vocês. Tá bom, meus caros amigos? Então, vamos seguir. Aqui, presta atenção. Aqui nós temos... deixa eu ver se eu tenho algo... Terminei esquecendo lá na outra sala. Mas vamos lá, que dá certo. Quando eu vou utilizar a minha pessoa, tá? Como exemplo. Eu tenho um plano sagital. O que é um plano sagital? É um corte ao meio. Aqui, ó. Plano sagital. Um corte ao meio. Um plano frontal. É um plano coronariano. Aqui, de orelha a orelha, tem uma sutura. Tá? Essa sutura leva esse nome. Então, esse plano, quando eu faço esse corte aqui, tá certo? Nós temos um plano frontal. E se eu fizer esse corte aqui, ó, esse corte aqui, eu tenho um corte transversal. Então, eu vou fazer um corte sagital, quer dizer, um corte sagital necessariamente é ao meio? Não. Eu posso fazer um corte sagital à direita. Mais à direita. Quer dizer que tu manda lá, chegou um acidente, um trauma, tá certo? No teu consultório, tu não é cirurgião dessa área, tá certo? Tu tem que fazer contenção de dente e tal, o menino se tacou lá com a bicicleta, dente voou para um bocado de canto, só que tem uns dentes moles ainda, e tu tem que fazer uma intervenção. Aí tu vai indicar para o teu amigo para receber esse paciente. Você tem que descrever que a lesão foi no plano sagital, da arcada direita, é ipsilateral, ou é só de um lado. Você tem que nomenclaturar. Tá certo? Você recebeu o paciente, você é responsável por ele até no momento que você
indica, você perpassa ele ali para o setor secundário, para o setor especialista, ou até o setor terciário, que no caso são os hospitais. Tá? Então, é necessário que você conheça esses planos. Por que você conhecer esses planos? Porque quando estivermos, e principalmente a professora Luana estiver falando de plano, ela vai pegar uma plano. Olha esse osso no plano sagital. Olha esse osso no plano transversal. Aí você vai ficar, pensa, meu Deus do céu, qual o plano sagital? Qual o plano transversal? Qual é o plano frontal? Relaxa. Se você não estiver entendendo nesse exato momento, com essas 3 imagens que eu coloquei para você, você vai ver nas aulas teóricas, certo? Fica tranquilo. Olha aqui. Eu tive o cuidado, pessoal, de trazer sempre a área, tá? Mas que implica o nosso trabalho, né? Plano de secção frontal, olha aqui, ó. Frontal. Eu vou voltar aqui, lembre-se, frontal, ó. Frontal. Eu pego você de lado e corto. Eu pego você de lado e corto. Quando, em alguns livros falam que nós somos simétricos, nós não somos simétricos. Eu não posso dizer que o meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo. Não existe simetria. Simetria é igual. Tá certo? Isso partindo do pressuposto de um aparato químico, estereoquímica, por exemplo. Tá? Então, só para deixar isso bem claro. Então, nós vamos ter aqui o plano de secção frontal. Olha aqui, eu peguei o osso, o fêmur aqui, digamos que seja um fêmur, e cortei ele ao meio. Cortei ele no plano frontal, de lado. Peguei ele e cortei ele de lado. Tá? O plano secção sagital, eu pego aqui e vou dividir. Tá certo? Inclusive, pessoal, eu vou tentar conseguir... vou tentar não, eu consigo, tá? Eu consegui isso na época da faculdade, não de gente, tá? Não de ser humano, tá? De porco, pra gente fazer, eu vou fazer umas aulas gravadas, assim, bem direitinho para mostrar, porque quando a gente pega uma peça anatômica, assim, sequinha, desidratada, ou um modelo, é de boa, é tranquilo. Agora, quando a gente pega, assim, meio que cruenta, digamos assim, com músculo, com vaso, fica difícil até você identificar. Então, a gente vai identificar no difícil também. Você identificando no fácil, identificando no difícil, mesmo você vai voar, posso lhe garantir. E aqui nós temos um plano transverso. Já pensou? Você vai fazer um implante odontista. Tu vai fazer uma série de exames, não é só um raio-x, tu vai pedir um tomo. Como é que você vai analisar a tomografia se você não conhece os planos? A toma, ela vai te dar vários planos. Então, você vai ver, aquele tumor, ele está mais na região posterior, tá mais para o ramo da mandíbula, está mais no ângulo, tá? Então, você vai conseguir identificar, perfeito? Pelos planos de secção. E aqui, pessoal, os eixos do corpo. Olha aqui, lembrando aqui, vamos lá. Vamos com calma, relaxa. Eu vou ter o plano sagital, estou cortando você aqui ao meio, ó. De frente, frontal aqui, ó. Esse eixo é o lateral, não é isso? E aqui é o transversal. Quando eu falo esse eixo aqui, pessoal, estou falando de eixo, cuidado. Esse eixo aqui, eu pego um espeto, enfio aqui, ó. Um espeto, uma seta, um espeto. Espetei o cara. Esse espeto aqui que entra na cabeça e sai na região caudal, eu chamo crânio caudal. Agora eu vou pegar o espeto, vou enfiar aqui, ó, na região caudal. Na região caudal lateral, né? Caudal lateral. Látero lateral, porque vai de lado para lado.
no plano transverso. Não confunda plano com eixo. Os planos nós já vimos. Nessa região aqui, ó, entrando na região do pubis, tá? Eixo antero, frente, ó. Antero, trás, as costas, posterior. Plano antero, posterior. Antero, posterior. Então, super fácil, né, pessoal? Então, entender a anatomia é entender um conjunto de situações. Eu quero ver a região, a mandíbula está aqui. Nessa posição que eu estou olhando para você. Eu tenho, se vier nesse sentido, eu tenho a região, o eixo antero, posterior. Antero, posterior. Esse eixo aqui, ó. Látero, lateral. Látero, lateral. E se passar de cima, ó, de cima, está descendo o crânio. Crânio, caudal. Crânio, caudal. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Tá lindo. Então, pessoal, termos de posição e direção das estruturas anatômicas, tá? Essa questão, essa estrutura já caiu em prova de vários professores de anatomia da Faculdade Paulo Picanso. Tá? Várias vezes já caiu essa questão aqui. E eu digo para vocês, nós vamos ver cada peça que ele vai dizer os termos de posição, se quem é mediano, quem é medial, quem é lateral, por exemplo, 4 é lateral? Olha aí. Anterior, ó, região anterior, né? Questão 1 aqui é o que, pessoal? Posterior, ó. Aqui são as costelas, ó. As costelas, e aí ele vai numerando cada um para você posicionar, tá bom? Então, dentro desse cronograma aqui que eu proponho para vocês, a gente já vai entrar em termos de posição e direção das estruturas anatômicas. Superior, médio e inferior, tá? E aqui, pessoal, termo de posição das estruturas anatômicas, eu vou ter proximal, medial, média e distal. Então, nós vamos ter sempre a região proximal, a região medial e a região que? Distal. São estruturas extremamente importantes que você vai ver. O que é superficial? Cavidade respiratória. Nós temos a cavidade superficial, as conchas é fundamental que você saiba disso, você vai ver, e a parte superior, a parte mais inferior, que é a parte mais profunda, que envolve ali os órgãos, como o pulmão, tá certo? Né? Na região até dos alvéolos pulmonares, eu chamo essa região de quem? De profundo. Cirurgia, cirurgia na cavidade oro-menor. Na cavidade oro-menor, pessoal, é considerado uma cirurgia já de meio profundo. Tá certo? Então, porque você é mais invasivo, você atinge mais osso, você desgasta osso, tá mais ali rebatendo tecido, rebatendo músculo, para ter acesso a, digamos, ali a algum tumor, algum cisto, enfim. Então, são estruturas fundamentais para vocês. Perfeito? Roteiro de estudo teórico, o que é anatomia, descreva os conceitos de normal e variação anatômica, quais são os principais fatores relacionados à variação anatômica, vocês viram comigo, quais são os principais planos de delimitação do corpo e descreva quais são os principais planos de secção do corpo. Professor Eduardo, é necessário eu fazer isso? Não, não é necessário. Vai ter uma atividade, como eu coloquei, porque isso descreve basicamente como foi a aula de hoje, meus caros amigos. Olha, deixa eu me sair aqui. Caros amigos, hoje nós finalizamos aí com mais de 20 pessoas, né?
estamos aí atrelados necessariamente a essa aula. Eu espero que nesse momento tenha sido extremamente proveitoso para vocês, a dinâmica de aula. Antes de mais nada, eu gostaria de saber de vocês aí um prelúdio de como foi a aula, porque eu não tenho problema nenhum, tá, em fazer mudanças nas minhas metodologias em prol do meu aluno, tá? Eu não tenho aquela dinâmica fechada, né? Minhas metodologias, elas não são cegas, não são burras, tá? Então, toda vez que eu puder melhorar, sempre irei melhorar. Perfeito? Então, todas as atividades, elas vão estar dentro da plataforma. Não deixem, gente, principalmente as aulas que tiverem online, que tiverem gravadas, que serão de laboratório, serão extremamente proveitosas. E eu vou formar os grupos de vocês, tá certo? De estudo de vocês, tá bom? Aquele aluno que ficar fora, você pode ter certeza que eu vou atrás, tá? Então, eu gostaria que... de um feedback de vocês, podem abrir o áudio de vocês, podem perguntar o que for necessário, tirar alguma dúvida e repassar aí um feed e para que a gente consiga, de fato, fazer esse semestre um semestre mais do que especial. Fiquem à vontade, por favor. Tem várias pessoas falando, professor, no chat. Ah, tá, porque eu não liguei aqui. Obrigado mais uma vez. Vitor, foi show. Professor, estou indo para a próxima aula de livro. Muito bem, muito obrigado. Professor, estou indo. Valeu, gente. Eu que me alonguei demais, né? Porque eu converso demais. Desculpa, tá? Mas valeu, gente. Muito bacana. Eu fico muito feliz. Muito grato. E se vocês me derem mais um segundinho, eu prometo, eu tenho um presente para vocês. Um presente, tá? O presente está aqui, ó. Eu vou entrar aqui rapidinho no presente de vocês. Eu quero todo mundo, só um minuto, rapidinho, prometo. UnaSUS. Tá? Eu vou mostrar para vocês rapidinho, por favor. É rápido, feito bala. Então, aqui... nós vamos ter... O Meet está aqui. Pessoal, eu vou apresentar novamente e tenho uma surpresa para vocês. A surpresa é essa aqui, ó. Compartilhar. Vocês todos vão entrar nessa plataforma. Qual plataforma, professor Eduardo? Nessa plataforma aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Qual a plataforma... essa aqui. UnaSUS. Você vai aqui, ó, cursos da plataforma Arouca. Você vai acessar essa plataforma. O UnaSUS, pessoal, vai trazer todos 62 cursos na área de odontologia, de abordagem na medicina, tá certo? 60 horas, 45 horas. Isso é extremamente importante para vocês, para se formar e também para concurso, tá? Então, todos esses concursos aqui, ó, assistência odontológica a pacientes cardiovasculares, fantástico, da Universidade Federal do Maranhão, 45 horas. Isso vai lhe custar o quê? Nada, é gratuito. Todas essas informações da plataforma UnaSUS, eu vou deixar também lá na plataforma UnaSUS. Se inscrevam na plataforma Arouca do UnaSUS. É gratuito, curso de 60 horas. Francamente, professor, você já fez quantas horas? Eu já tenho mais de 1000 horas só em cursos. Tá? Então, é muito proveitoso, você aprende muito. E se tu passar num concurso, isso vale pontos valiosos, tá certo? Meu muito obrigado por tudo, pela paciência, pela aula de hoje, foi maravilhoso, foi muito maravilhoso, tá? Então, fiquem com Deus. Obrigado, Carla, obrigado, Gisele, Eveline, Joelma, Ariane, Lorena, Carla, Luan.
Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um grande abraço e olhem a plataforma. Vai ter uma série de surpresas para vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.